Bolsonaro bombou em sua entrevista para Rica Perrone. E também quer saber qual é a fortuna de Antônia Fontinelli? Então vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar desses dois assuntos. Mas antes você já sabe, né? Aproveita que está chegando aqui, se inscreva no canal do Denlo César que você vai receber todas as notícias sobre televisão, famosos, novelas, eleições na TV, a cobertura completa da TV nas eleições aqui no canal do Denlo César com vídeo novo todos os dias e em breve vem live por aí. Então se inscreva no canal, aproveite, ative a notificação e já se informe sobre tudo. Deixa seu comentário, diz qual assunto você quer que a gente fale nos próximos vídeos. Comente este assunto do Rica Perrone com o Bolsonaro e a fortuna de Antônia Fontinelli e compartilhe com seus amigos esses vídeos. Mas você está aqui para falar dos assuntos. Então vamos lá. Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro, que está tentando reeleição, deu a sua segunda entrevista em uma live num canal no YouTube. Dessa vez para o Cara Tapa de Rica Perrone. Ele já havia falado na segunda-feira anterior, no Flow com o Igor, e bateu todos os recordes naquela ocasião. Foram 574 mil transmissões simultâneas que fizeram ele se tornar a maior live em transmissões simultâneas para um podcast na história, superando justamente seu adversário, Lula, que detinha o recorde desde o ano passado, quando ele esteve no Podpah, sobrando também. Neste sábado, Bolsonaro falou por 3 horas e 40 e poucos minutos com Rica Perrone, numa live muito mais light do que seria uma sabatina, né? Uma conversa de dois amigos, teve até churrasco, teve participação especial de fã, teve muita coisa e chegou a 454 mil telespectadores simultâneos. Não bateu o recorde do Flow, mas também bombou e colocou o Bolsonaro no primeiro e no segundo lugar, nesse caso de transmissão simultânea. Foi muito bem, só para você ter uma noção, o canal do Cara Tapa, do Rica Perrone, tinha 350 mil inscritos quando começou a live. Ou seja, ele teve mais pessoas assistindo do que havia pessoas inscritas. Agora já quase dobrou o número de inscritos no canal pro Flow. Se pro Flow já foi maravilhoso, como eu tinha contado que pro Flow vai render mais de 100 mil reais, com certeza também vai ser muito bom pro Rica Perrone, que tem um canal menor. O Cara Tapa é bem menor do que o Flow Podcast, mas agora vai bombar. Já bateu o recorde, já tinha mais de 3 milhões de acessos a última vez que eu olhei, antes de começar esse vídeo. Tá bombando, tá repercutido, falou de muitos assuntos e deu a audiência que eles esperavam. Deu audiência muito alta. Mas também precisamos fazer o contraponto. Tanto no Flow quanto agora no Rica Perrone, os dois tiveram a mesma postura de receber Bolsonaro como um ilustre visitante e não como um candidato. O Rica Perrone, inclusive, foi uma pessoa muito educada na tratativa com o presidente e também ele é educado em geral, foi educado com a nossa reportagem do Natelinha, nos deu com exclusividade que Bolsonaro daria uma entrevista para ele, a gente deu em primeira mão isso. Mas ele falou de uma coisa que eu achei muito interessante. Na entrevista com o Bolsonaro, ele fala que ele elogiou a Jovem Pan ao dizer que a Jovem Pan tem um contraponto. Ela tem comentaristas bolsonaristas, mas ela tem um contraponto com jornalistas que pensam diferente. No caso, o Fábio Piperno, acho que é Piperno que fala, né? Que foi ofendido por Bolsonaro num xingamento quase de quinta série durante a live. Só que ele não fez isso no Cara Tapa. Ele não fez o contraponto, ele não levou ninguém para fazer o contraponto. Ao contrário, ele levantou a bola para o Bolsonaro cortar várias vezes. Até nas perguntas que eram para ser um pouquinho mais difíceis, ele pegou mais leve, ele entendeu o lado, ele não deu o contraponto de informação. E no Flow, a mesma coisa. O Flow colocou uma tarja para as pessoas irem atrás de tudo que o Bolsonaro estava falando para saber se é verdade, mas daí a permitir que a pessoa fale um monte de coisa sem contraponto, independente se Bolsonaro fala fake news, independente se ele não fala fake news, a discussão aqui não é essa. A discussão é que, para ter uma sabatina saudável, que eu, por exemplo, defendo muito mais sabatinas do que debate, porque debate não é frutífero porque um candidato xingando o outro. Mas para ter uma sabatina saudável, é preciso haver o contraponto. A gente aprende na faculdade de jornalismo que se não se faz perguntas difíceis, não é uma entrevista.
Na verdade, é uma preparação de um release para o candidato, para o entrevistado, no caso, nesse caso do Bolsonaro, um candidato. Então foi mais ou menos isso, foi uma tarde de release que o Rica Perrone proporcionou ao Bolsonaro e que o Flow já havia proporcionado, mas é importante fazer um adendo. No Podpah com Lucas é ótimo, com Lula é a mesma coisa. Os dois entrevistadores não tinham ideia do que perguntar, de como questionar as informações que o Lula trazia, e aí políticos muito gabaritados, muito experientes nesse tipo de evento, de entrevista, deitam e rolam. O Lula deitou e rolou no Podpah e o Bolsonaro deitou e rolou tanto no Flow quanto no Rica Perrone. A grande justificativa desse tipo de live, seja no Flow, seja no Podpah, seja no Rica Perrone, seja onde for, é que é uma conversa de boteco, que eles chamam de mesa cast, que é feito numa mesa, tal, como se fosse... Hoje foi uma mesa de bar, literalmente. Teve refrigerante, teve churrasquinho. Gente, o Rica Perrone fez um patrocínio na frente do presidente da República. Colocou o presidente da República para fazer um patrocínio. Ganhou o dia no canal dele, né? Mas eles tratam como uma mesa de bar. Só que não é uma mesa de bar. Uma discussão de mesa de bar alcança aquelas duas pessoas e, no máximo, quem está ali jogando sinuca. E não alcança 400 mil pessoas, não chega a 5 milhões, 12 milhões de visualizações como o Flow chegou. Então não dá para chamar isso de mesa de bar. E outra coisa, quem tá batendo boca numa mesa de bar não tá ganhando dinheiro. Você tá dando opinião boba sem ganhar dinheiro. Tanto o Rica Perrone quanto o Flow ganharam muito dinheiro com a live exibida essa semana. Então eles precisam trazer o contraponto, que é a responsabilidade social, responsabilidade jornalística, responsabilidade de informação, responsabilidade de toda a espécie. Quando eles falam que não é uma entrevista jornalística, se não é jornalística, é o quê? De entretenimento? Se é de entretenimento, por que eles fazem perguntas políticas e não perguntas de entretenimento? Precisa ser melhor delineado isso, e eu acredito que os políticos vão deitar e rolar só nessas eleições. E imagino que para as próximas, TSE, TREs já estarão muito bem equipados e preparados para impedir esse carnaval de marketing que os candidatos estão fazendo em lives que não há contraponto, que eles falam o que eles querem, nada é verificado e fica por isso mesmo. Então eu acho que eles precisam aproveitar essa, porque na próxima não vai ter. Sob este ponto de vista, as sabatinas que vem sendo feito em lives no YouTube não está valendo a pena, porque é como, no caso do Bolsonaro, é como assistir o horário eleitoral gratuito dele, é como o Bolsonaro que por ser presidente tem direito a falar na televisão, em cadeia de rádio e televisão. É basicamente isso, é como se ele estivesse fazendo um discurso para o público dele, e aí não serve, do ponto de vista eleitoral não serve para nada, porque não tem contraponto, não tem proposta, não tem nada, nada vezes nada. Então não vale. Mas volto a dizer, as sabatinas são melhores do que os debates, se bem formuladas. A da Globo News acabou esvaziada, porque não foram Lula e Bolsonaro, mas com 3 horas permitiu perguntas, permitiu contrapontos, permitiu que se falasse um pouco mais de propostas, e eu acho que o caminho é esse também para as lives no YouTube. Porque o entrevistador que tem um viés precisa seguir obrigatoriamente só o viés dele e dar palco para o candidato. Não, vamos fazer perguntas. Se o candidato é tão bom assim, a ponto de merecer seu voto, quem está fazendo a live, por que ele não pode ser questionado? Por que ele não pode responder perguntas difíceis? Pode e deve. Esse é o meu ponto de vista. Mas falando agora de Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli vai ser candidata a deputada federal. Vai ser não, já é candidata a deputada federal no Rio de Janeiro pelo PL, partido do Bolsonaro. E como todo candidato, ela teve que registrar sua candidatura e a lista de bens. Aí, o que veio a pergunta? A fortuna de Marcos Paulo. E qual é a fortuna de Antônia Fontinelli? Revelo agora para vocês. 25 mil reais, não é milhões, R$1.000. E eu conversei com ela porque eu fiquei chocado quando essa mulher que tem, casada com Marcos Paulo, viúva de Marcos Paulo no caso, 3 milhões de inscritos no YouTube, milhões de seguidores no Instagram, trabalha igual uma doida e só tem 25 mil reais. Achei estranho e fui perguntar para ela qual a explicação de Antônia Fontinelli. Você encontra a entrevista completa lá no Na Telinha. Ela me disse que não existe fortuna de Marcos Paulo, porque são 10 anos de briga judicial entre ela e as filhas do Marcos Paulo. Mais especificamente, a filha
diretor teve com a atriz Flávia Alessandra, que estão postergando cada vez mais na justiça. Em que pé está neste momento? A justiça já deu ganho de causa para Antônia Fontinelli, mas a família do Marcos Paulo, as filhas, continuam questionando qual o direito dela. Na herança, ela teria que ficar com 50% ou 60%, eu não me lembro bem, mas tem um registro lá na reportagem, de tudo que era do Marcos Paulo. A família quer que ela fique com 12,5%. Além disso, não há como dividir, porque as filhas ficaram como inventariantes da fortuna por um bom tempo. E a Antônia Fontinelli está questionando como elas conduziram a fortuna do Marcos Paulo. Ela quer comprovante de tudo e não está vindo comprovante de tudo. Enquanto não tem acordo, o dinheiro fica parado, não tem herança, não tem fortuna. Eu também questionei a Fontinelli sobre duas empresas que aparecem, deveriam ser no nome dela, porque usam o nome dela. A ótica Antônia Fontinelli, e as maquiagens Antônia Fontinelli. Mas ela me explicou que é uma relação semelhante ao que a Jequiti faz com o perfume da Patrícia Bravanel. Ela empresta o nome dela, a marca dela, que o nome dela é uma marca, e ela recebe por isso, para fazer a publicidade e para vender produtos com o nome dela. Conversei com advogados, tanto neste caso quanto no caso do rendimento dela no YouTube e no Instagram, e o advogado eleitoral me explicou o seguinte: ela não precisa registrar no TSE nada disso. Tanto esse caso das maquiagens, quanto o caso da ótica, quanto o que ela recebe do YouTube e do Instagram, porque isso é salário. Basicamente, você que está assistindo a gente, é como se você é um funcionário público, trabalha no mercado registrado, o seu salário, quando você for vereador, você não precisa registrar no tribunal quanto você ganha, porque isso é salário. O que precisa ser registrado é bens e rendimentos. Se a Fontinelli tiver uma conta corrente com dinheiro parado, uma conta poupança, um investimento, CDC, todas essas coisas, ela tiver esse tipo de investimento, aí ela precisaria declarar. Não o fez, mas ela pode claramente alegar que o dinheiro que ela ganha, tudo isso de salário, fonte de renda, é para ela passar o mês dela, já que ela não tem herança, esse é o salário dela, é assim que ela ganha, e que ela não faz nenhum investimento. Então, tudo perfeitamente legal no registro de candidatura de Antônia Fontinelli. Como ela disse para mim, o aspas, não estou rica. E aí, como uma brincadeira, ela disse, estou rica. Sou, não estou. Sou rica, mas como na era Collor, com dinheiro congelado. Uma piada feita por Antônia Fontinelli, evidentemente. A reportagem completa com a entrevista com ela está no Na Telinha, assim como toda a repercussão de Bolsonaro no cara tapa. Nós fizemos a audiência, que eu já te contei aqui, fizemos o xingamento que ele fez para um jornalista da Jovem Pan, demos em primeira mão como seria a entrevista e também que Rica Perrone convidou outros candidatos, então pode vir outras entrevistas por aí. Este foi o vídeo de hoje do canal do Deino César. Vou pedir para você compartilhar, não se esquecer, viu o vídeo, curte aí por favor, porque ajuda a gente a crescer, e aí vamos ter lives e a gente volta com muitos mais assuntos nos próximos vídeos. Um abraço.